Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, profeta menor, Jonas, lá no Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento, você vai encontrar o livro de Jonas. Está depois de Obadias e antes de Miqueias, livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 3, a partir do verso de número 5, até o capítulo 4, verso 1, para iniciarmos, embora a nossa reflexão discorrerá até o final do livro, verso de número 11 do capítulo 4. Mas vamos iniciar com o capítulo 3, a partir do verso de número 5 até o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim: Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Pelo Espírito Santo que nos foi derramado, que nos ilumina o entendimento para recebermos a palavra do Senhor. Pedimos que esse Espírito que inspirou as Escrituras e que nos ilumina, seja o mesmo a comunicar agora, com graça, poder e verdade, a cada coração o recado do Senhor. Para a glória do Senhor mesmo, para o nosso bem e edificação da Tua casa, para a nossa salvação, em nome de Jesus, amém. Deus é Deus que atende orações. Por toda a Bíblia, nós vamos ter exemplos disso. Deus atendeu a oração de uma pobre mulher, atormentada por uma rival de nome Penina, Ana, quando esta clamou por um filho, Samuel. Deus atendeu Ana. Deus atendeu a oração de um homem desregrado que sofria as consequências da sua vida desregrada. Embora conhecesse ao Senhor, a sua palavra, a sua lei, tinha uma queda por aqueles que não confessavam a mesma fé, Sansão. E já sem os seus olhos, humilhado, numa roda de moinho, desprezado, ele pede uma última chance.
uma última vez o recobrar das suas forças. E Deus não lhe vira o rosto, mas Deus o atende por uma vez ainda. Ele é coberto por uma força sobrenatural, vinda de Deus, vinda do Senhor. Deus ouviu a oração de um homem que furiosamente procurou destruir o seu povo, a sua igreja, de cidade em cidade, quando ainda não professo, cego, ele ora, e Deus lhe envia ali um dos seus para que ele recobrasse a vista e fosse então batizado. Saulo, que depois se tornou Paulo. Se eu desse oportunidade, porque essa história de Deus com o seu povo, de atender e atender suas orações, ela não parou no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, ela continuou ao longo dos séculos, ela chegou até nós, de modo que se eu desse hoje, agora, nesse momento, oportunidade, irmãos, quem gostaria de testemunhar de uma oração respondida, de uma vez que você, na sua angústia, no mais profundo do desespero, você orou e Deus lhe respondeu, talvez depois de alguns segundos, começassem as mãos a se levantar, uma após outra, e formaria-se então uma fila, e nós não teríamos tempo de ouvir cada testemunho, porque certamente você tem na sua história com Deus, de oração, orações respondidas. Algumas orações Deus respondeu, inclusive imediatamente, te surpreendeu. Mal você terminou de orar e veio a resposta, como uma prova clara da existência dele, de como ele ouve a você imediatamente. Outras talvez vieram breves, outras você teve que esperar mais um pouco, talvez algumas você ainda espera, mas com esperança, porque você já tem experiência de que você conhece e serve um Deus que ouve e que atende orações. Como Deus vai atender a oração de um povo que não era o dele. Exortado por um rei que não conhecia, um rei pagão, rei da cidade de Nínive, que quando chega a ele as notícias a respeito do profeta que estava na sua cidade anunciando destruição da cidade por causa da sua maldade, por causa da sua violência, por causa do seu coração obstinado, esse rei, ele proclama um decreto, e dentre muitas coisas, ele diz ao seu povo: clamem, orem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez, Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor de sua ira, de modo que não morramos. Mas qual que seria a probabilidade de Deus ouvir a oração de um povo já destinado à destruição, povo que não era tão chegado a ele como o seu povo de Israel? Eu lembro da minha mãe dizendo que antes mesmo da sua conversão, ela já tinha orações atendidas. Porque quem diz que o Espírito Santo está preso às nossas fronteiras religiosas, espirituais, demarcadas talvez por nós mesmos? Esse coração de Deus é mais largo. Os braços de Deus abraçam mais gente do que a gente imagina. Pessoas que olhamos e dizemos que não há mais jeito, mas no fundo do poço elas oram, Deus as ouve. E foi aqui o caso. Verso 10, e Deus viu o que eles fizeram.
como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, não é que ele tenha se arrependido de algo equivocado que pensar em fazer ou tenha feito, não é esse o sentido, mas que na sua bondade ele cancela o juízo que tinha determinado enviar. Ele é condicionado pela resposta que o pecador dá a ele. Ele vai dizer lá em Jeremias: se eu decretar juízo sobre uma nação, mas se ela se arrepender, ela se converter, então eu me arrependerei, ou seja, eu não enviarei mais o juízo. Ou seja, Deus não muda. Se o pecador muda, então ele cessa de enviar a punição que enviaria, e nisso ele não muda. E Deus então age assim de acordo com o seu caráter, a sua promessa, a sua própria palavra. Mas isso foi demais para o coração nacionalista, territorialista de Jonas. Porque ele não se alegra nem um pouco com a conversão daqueles que ele entendia deveriam ser destinados à destruição. Um pastor uma vez já pregou e disse assim: será que no céu a gente vai conseguir se alegrar em ver todas as pessoas que a gente achava que não estariam lá, mas estarão? E foi o caso de Jonas. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado. Ele não ficou aborrecido, ele ficou furioso, extremamente desgostoso, extremamente enraivecido. A Bíblia não diz que Jonas teria orado pela destruição desse povo. Mas sabe aquela oração que a gente não faz, mas bem gostaria de fazer? A gente não faz, mas é como se tivesse feito, porque Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe o que no fundo de fato a gente deseja. Deus sabe lá no fundo o que está no nosso coração, e é como se fosse uma oração feita. Embora não pronunciada, embora não verbalizada, embora não articulada, é como se fosse uma oração feita. Era isso que o Jonas esperava, tanto é que diz que ele depois disso ainda vai para um monte olhar o que Deus faria com a cidade. Estava esperando isso de Deus. Uma oração no seu coração não feita, mas ainda assim ali. Essas orações que a gente não faz, porque lá no fundo a gente sabe que se fizesse, provavelmente Deus não atenderia. Então, biblicamente falando, a gente pode sim afirmar: Deus é Deus que atende orações, mas não todas. Deus atende e atende orações, mas nem sempre. Talvez você mesmo, que caso eu desse oportunidade, viesse aqui testemunhar de orações atendidas, você também tenha na sua história de caminhada com Deus, orações que você categorizou, catalogou, não atendida. Você tem uma série de orações que você fez, e eu creio que na maioria delas você catalogou: oração atendida, oração atendida, oração atendida. Inclusive tem alguns irmãos, alguns que nos ensinam a espiritualidade cristã, nos aconselham a termos um caderninho de orações, um caderninho de oração, onde você vai anotando as suas orações.
para que depois de um tempo você volte e você veja quantas orações Deus atendeu. E talvez tenha até passado desapercebido. Orações, inclusive, relâmpagos. E aí você vai categorizando. Oração atendida. Oração atendida. Oração atendida. Mas nesse seu caderninho de orações e orações atendidas, talvez você encontre uma ou duas ali, ou quem sabe 3, em que você teve que categorizar. Pelo menos até agora. Oração não atendida. Não atendida. A pergunta que fica é por quê? Porque há orações que Deus atende, há orações que não. Porque a Bíblia nos dá esse testemunho que Deus é Deus que atende orações. Isso vemos por todas as suas páginas. Mas nem todas. Por quê? Eu creio, irmãos, que baseado nessa história, mas também baseado no testemunho bíblico, são possíveis algumas respostas. Deus é Deus que atende orações, mas não todas. Porque nem sempre a gente sabe o que pede. Aliás, nem sempre o que a gente pede é de fato o que a gente de fato deseja. São orações assim, do impulso da hora, do momento. Eu me lembro de uma senhora que ela várias vezes pedia a Deus para morrer. Ela pedia para morrer. Eu me lembro de algumas vezes que eu a vi assim, levantando as mãos para o céu, e dizendo: Jesus, me leva, Jesus. Me leva, Senhor. Me leva, Jesus. Aí no outro dia estava no médico. Aí eu ficava me perguntando, mas quem quer morrer não vai no médico. Porque na verdade não era o que ela queria. O que ela queria era livramento da situação, da angústia. Então no momento do desespero, do desalento, ela pedia, mas você acha que Deus vai atender uma oração dessa? Aí Ele atende: não, Senhor, não era bem isso que eu queria. Então, tem pelo menos dois personagens na Bíblia que já pediram a morte para Deus. Pelo menos 2. Um deles é Jonas. Jonas, ele vai pedir a morte ao Senhor no versículo de número 8. Ele diz assim: para mim morrer é melhor do que viver. E ele já tinha feito essa oração no verso 3. Ele diz assim, categoricamente: ó Senhor, agora tira-me a vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Me tira a vida, Jesus. Não aguento mais. Para mim, morrer é melhor do que viver. Se é essa a minha situação, se é essa a minha condição, se é essa a minha sina, então te peço misericórdia, me leva, porque para viver assim, eu prefiro morrer. Prefiro não viver. Jonas orou. Você já fez essa oração? Teve um outro que orou assim.
Elias, outro profeta, depois de um desgaste imenso lá na batalha contra os 400 e tantos profetas de Baal e de Astarote, ele recebe um bilhete da Jezabel dizendo que a sua vida estava na mira dela, então ele foge, ele entra num estado depressivo, ele vai para um lugar deserto e ele ora. Ele ora. E olha qual é e como é a oração dele. 1 Reis 19:4. Já basta. Já basta, ó Senhor. Já deu, Senhor, já deu. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Pode me levar. Meus pais já foram, eu não sou melhor do que eles. Acho que já lutei o suficiente nessa terra, nessa vida. Já não quero mais nada. Não espero mais nada. Pensei que depois daquele sinal tremendo que o Senhor enviou do céu, até a família do Acabe ia se converter, mas estão me ameaçando de morte. Já deu, Senhor. Já deu, não aguento mais. Já basta. Você já orou assim? Mas olha só qual foi a resposta de Deus para Jonas. O Senhor respondeu: é razoável? É razoável essa tua ira? Em outras palavras, escuta, você acha mesmo que é para tanto? Você acha mesmo que, apesar de tudo, você acha mesmo que você tem razão de ficar assim? E qual foi a resposta de Deus para Elias? Deus envia um anjo que lhe prepara um pãozinho na brasa, uma botija de água, fala para ele docemente se levantar, comer e beber, isso 2 vezes, porque no meio de uma refeição e outra ainda tem uma sonequinha. Aí, ele desperta de novo, pãozinho na brasa, água para matar a sede. E aí o Senhor então lhe diz assim: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Você acha que acabou? Não, ainda tem muita coisa. Não é aqui o fim da estrada. Você ainda tem muito ainda o que fazer, o que experimentar e o que viver. Então, quem sabe hoje Deus não está falando a mesma coisa para você, que já fez essas orações que Jonas e Elias fizeram. Quem sabe Deus não está falando hoje assim para você: poxa, você acha mesmo que é razoável você ficar desse jeito? Você acha mesmo que você tem razão para tanto? Para tanta raiva? Para tanta reclamação? Para tanta murmuração? Você acha mesmo que você tem razão? Que é para tanto? E quem sabe Ele também não esteja dizendo para você, a cada manhã: levanta dessa cama, toma o seu café e vai para o seu dia, porque você ainda tem muito o que viver, muito o que experimentar e muito o que fazer. A história não terminou aqui. Por isso que o Salmo 118
24 nos diz: esse é o dia que o Senhor fez, vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus há e que Deus abençoe você. Por que Deus não atende todas as orações? Deus atende orações, mas não todas. Segundo, irmãos, porque no mundo tem mais gente. No mundo tem mais gente. Às vezes a gente acha que a oração é só uma questão entre nós e Deus. Que a gente vai orar e que Deus deve responder conforme a nossa oração, e que se Ele fizer assim, os únicos afetados seremos nós. E ninguém tem nada a ver com isso, e não vai acontecer nada com ninguém. Por exemplo, tem gente que vai para a praia, tem gente que marca o casamento da filha a céu aberto, tem gente que planeja retiro de igreja e depois fica orando: Senhor, que nesse dia não chova. Só que aí na mesma semana tem um sujeito orando: Senhor, por favor, manda a última chuva, para eu não perder toda essa plantação, para o meu trabalho não minguar, não ser em vão, ter uma família para alimentar. Senhor, manda a última chuva e às vezes nós mesmos é que vamos depois comprar o fruto dessa colheita, dessa plantação abençoada na feira, mas a gente acha que não, que cada vida é departamentalizada, está lá no seu quadradinho, que Deus faz aqui, não interfere ali, não só eu e Deus e pronto. Não é assim. As nossas vidas estão interligadas de tal forma que aquilo que acontece com um tem efeito direto ou indireto, em maior grau ou menor, na vida de todos os outros. Nós estamos interligados na vida, no mundo, conectados, querendo ou não. Quer gostemos dessa ideia ou não. Por isso que alguém já disse que quem ajuda um, ajuda todo mundo. Porque a minha vida, sim, tem efeito na vida de muitos outros. A sua vida. Você não é um eremita, você não vive isolado, numa bolha. Então, antes de Deus atender uma oração ou outra, Ele não considera só a gente. Ele considera a gente, mas não só a gente. Por quê? Porque tem mais gente, meu irmão. A gente não está sozinho no mundo. É isso que o Senhor está tentando explicar para o Jonas. Você não fez essa oração, mas eu vi o desejo do seu coração. É por isso que você está furioso. Você não teve coragem de verbalizar o que você queria, mas você está furioso porque eu não atendi. E você esperava que eu atendesse. É por isso que você está assim. Mas olha o que ele vai dizer no verso 11 do capítulo 4. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, ou seja, não têm diretrizes da palavra para a vida, tomam decisões a esmo, sem considerar a orientação de Deus, e aí tomam decisões equivocadas que trazem desgraça, não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado, ou seja, Deus considera até os animais no seu agir. Vamos acabar com todo esse gado? Então, é como diz lá Romanos, capítulo 8, escrito por Paulo, verso 28, que sim, que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. E é claro que você está incluído nestes que o amam.
Mas não só você. Tem mais gente. Então, quando Deus for atender uma oração minha, quando Deus for atender uma oração sua, Ele vai considerar a mim, Ele vai considerar a você, mas Ele vai considerar também os resultados, as consequências, os efeitos, que caso Ele atenda, vão atingir mais gente. Então Ele pensa na gente, mas não só na gente, porque tem mais gente. Por isso que do início ao fim, salvação é individual, ponto, acabou. Mas a vida cristã, a experiência cristã, é e sempre foi coletiva. Não existe vida cristã apenas eu e Deus, Deus e eu, Deus e eu. A vida cristã é por natureza Deus e nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o Pai meu, é o Pai nosso. Não é o pão meu, é o pão nosso. É assim, porque somos família de Deus. Não tem só eu, tem você também. Não tem só você, tem todos nós. Então Deus é Deus que atende orações, atende. Você tem experiências disso, eu tenho experiências disso. Deus atende orações, mas não todas. Por quê? Terceiro, porque há dores que são necessárias. Há dores que são necessárias. Tem pessoas que são apaixonadas pela história de Israel, pelo povo de Israel. Eu acho interessante uma coisa que alguns dizem, eles dizem assim, que talvez Israel não tivesse chegado como nação até os dias de hoje, se não tivessem sido as dores que o disciplinaram ao longo da história, que lhe ensinaram. Por isso, por esse tratar, nessa perspectiva, não é, teológica, desse tratar de Deus para com esse povo, o povo foi sendo lapidado, fortalecido, e por isso que chega. Por isso que chega. E olha só, alguns que estudam o livro de Jonas, vão dizer assim, que na verdade Jonas tinha um motivo para não querer a conversão dos ninivitas. Desde o começo ele não queria, lembra? Quando Deus chega para ele e fala assim, ó, vai para Nínive para pregar, ele vai para outro lugar, ele pega um barco para Tarsis. Aí você sabe toda a história do peixe, do barco, eu estou fugindo do meu Deus. Você está louco, você está fugindo de Deus. Olha só a consequência, está vendo que não é só você e Deus, e não vai acontecer nada com os outros. Nosso barco está quase afundando por tua causa. Aí os marinheiros lá pedem perdão a Deus, ó, estamos com as nossas mãos limpas. O atiram no mar e a tempestade cessa. Aí vem o peixe, o engole, cospe lá, não sei quantos quilômetros da cidade de Nínive, e aí de novo ele ouve a voz, vai a Nínive. Mas ele não queria ir a Nínive. Tanto é que depois que ele prega, ele continua esperando a destruição da cidade. Era um pregador que não queria que as pessoas se convertessem com a pregação. Mas por quê? Alguns vão dizer assim que, por ser profeta, ele poderia já ter previsto algo que de fato aconteceu. Nínive era a capital da Assíria. O reino, o império, que ia desterrar
o Israel do norte, ia espalhá-lo pelas outras nações, ia fazer com que o Israel do norte já não mais existisse. E de fato aconteceu. Então, o Jonas não queria que isso acontecesse com a sua terra, então ele não queria a salvação da outra terra. Isso acontece de fato, o Israel do norte é desterrado pelo Império Assírio, e é espalhado pelas nações. Aí você vai me dizer assim, e esse Israel aí do norte, não é verdade que foi destruído? Foi, mas teve sobreviventes. Você sabe, Israel do sul, 2 tribos, Judá, Benjamim, o Israel do norte, as outras 10 tribos. Então essas outras 10 tribos que tinham formado uma nação independente, é desterrada, é levada embora, não houve os profetas, e aí, mas houveram sobreviventes, houve sobreviventes. Desses sobreviventes vai nascendo descendentes que estão ouvindo essa história toda. E sabe qual é um desses sobreviventes? Barnabé. Porque se você for lá em Atos 4, você vai ver que Barnabé era levita. Ele era descendente da tribo de Levi, uma das tribos que foi extinta. Aí fica a pergunta, será que se não fosse todas essas dores, esse povo teria produzido um homem da estatura de Barnabé? Talvez não. Porque há dores que individualmente e coletivamente são necessárias. As dores vão nos disciplinando. Essa igreja aqui tem mais de 100 anos. Quantas dores já não viveu, não experimentou? Isso certamente disciplinou a igreja a não cometer erros que já foram cometidos, não se comete mais. Isso deixa a igreja forte. Eu posso testemunhar de que, dentre muitas bênçãos que é ser pastor dessa igreja, é trabalhar com uma igreja madura. Posso dizer, uma igreja madura. O que foi formando essa maturidade, senão as lutas, que Deus foi permitindo ao longo da história, que foi nos moldando, foi nos lapidando, foi formando Barnabés. Então há dores que são necessárias, Deus permite para nos, pelo menos por 2 razões, Deus permite. Uma para forjar em nós a imagem do seu Filho. Forjar, quando a gente fala assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que bem é esse? Aqueles que os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, se nós passarmos as dores que passamos debaixo da graça, confiados na graça, nos submetermos à disciplina que o Senhor nos permite passar, sabe o que vai acontecer no final dela? A gente vai sair menos parecido com Jonas e mais parecidos com Jesus. Menos parecidos com Jonas, mais parecidos com Jesus, o que vai ser uma bênção para muita gente. Mas o mais abençoado, ou os mais abençoados, seremos nós mesmos. Vai ser uma bênção para as pessoas que convivem próximas a você, conviver com você. E vai ser uma bênção para você conviver com você mais parecido com Jesus. E Deus permite essas dores ao longo da nossa história para evitar dores maiores. Há dores que Deus permite para evitar dores maiores. Você também que é pai, mãe, já deve ter tido essa experiência, mas eu lembro que quando as minhas crianças eram bebês, eu as levava
para tomar vacina. E aí eu tinha que segurar firme. E tinha que deixar assim a parte da coxa, a perninha descoberta. E daqui a pouco vinha a enfermeira lá com a agulha. E quando ela vinha, eu pensava assim, eu suspirava e pensava, vai doer. E de fato. Vinha o berro, 3 segundos de silêncio e o choro. E chorava, aquele choro que doía na alma. Choro que dói na alma da gente. Eu pergunto a você, eu permitia tal dor por falta de amor? E se depois, quando mais crescidinhos, pedissem, implorassem, ajoelhassem e dissessem, papai, não nos leva, não nos leve, não faça isso. Pergunta, eu os amaria mais, atendendo o pedido ou levando? Talvez lá na hora iam fazer festa, iam dizer que eu sou o melhor pai do mundo. Mas e quando tivessem 30 anos, o que eles iam dizer de mim? Então é o que o autor de Hebreus diz, Hebreus 12, 9. Tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, para nos treinar, para nos educar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos, não aceitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos. Porque tudo que Deus faz e permite não tem sequer uma outra razão, senão o nosso bem e a nossa vida. Para que não morramos, mas vivamos. E por fim, irmãos, por que Deus não atende toda a oração? Porque Ele quer que a gente amadureça. A gente aprende, a gente amadurece, a gente cresce no nosso conhecimento de Deus. Quando Ele atende uma oração, a gente cresce. A gente aprende que Deus é Pai, que Deus nos ama, que Deus se importa. Aliás, eu estava conversando algum tempo atrás com um jovem a respeito da experiência dos novos convertidos com a oração. Não sei se você reparou, mas parece que toda oração que o novo convertido faz, Deus atende. É impressionante os testemunhos que eles dão. Coisas simples, às vezes bobas, mas para eles é assim, é maravilhoso, porque eles estão descobrindo a Deus, e Deus está se revelando de fato para eles. Então Deus está se revelando a eles como Deus vivo, como Deus pessoal, como Deus que vê, como Deus que se importa, Deus que ouve orações, Deus que responde, e eles estão fascinados com isso, porque Deus está se dando a eles a conhecer, e a fé deles que é nova, vai se firmando, vai se consolidando, vai amadurecendo, mas não vai ficar só nesse nível, não vai ficar só nesse estágio, eles vão passar depois para outras fases, vão entrar em crises, porque estavam acostumados com aquelas experiências tremendas, e daqui a pouco parece que entram assim numa fase que Deus sumiu. Parece que Deus não ouve mais a oração. Ele já não sente Deus assim tão revelado, tão manifesto. Por quê? Porque estão começando agora outras fases do crescimento cristão, da vida cristã. Eles já aprenderam que Deus é Pai? Sim. Já aprenderam que Deus é vivo? Sim. Mas agora precisam aprender que Deus não é meio para as coisas, Deus é o alvo de todas as coisas. Você já aprendeu isso?
que Deus não é meio para coisas, mas é o alvo de todas as coisas. Eles precisam aprender, já aprenderam que Jesus é o Salvador, já aprenderam. Mas agora precisam aprender que Ele é o Senhor. Que a relação não é nós senhores e Jesus servo, nós servos e Jesus Senhor. Então a gente não sabe. Por exemplo, você olha assim para o horizonte, né? Aí você vê assim uma tempestade se formando, e ela está se aproximando. E aí você começa a orar assim: ah, Jesus, isso aí eu não quero não. Ah, Senhor, isso daí, Senhor, eu não quero passar. O Senhor, por favor, afasta isso de mim. Eu não, Senhor, por favor, me dá esse livramento. E aí quando você menos espera, você já está no olho do furacão. Você já adentrou a tempestade. Se desse, você voltava, mas não dá para voltar, só dá para ir para frente. E você acha que vai ser o fim. Aliás, quando a tempestade estava lá, se formando no horizonte, que você viu, você já falou assim: vai ser o meu fim. Eu não vou aguentar isso. Senhor, ouve a minha oração. Aí coloca no grupo, pede intercessão. Mas a tempestade vem. E você já entrou nela. Só que aí sabe o que você vai aprendendo? Que existe uma sabedoria e uma força que não é tua, que vai te sustentando, que vai te dirigindo, e você então vai atravessando, dia após dia, com a força e com a sabedoria que vem de Deus. Aí uma hora passa, tá, irmão? Você que está nessa situação, lembre-se, tudo passa. Vai passar. Mas você está sendo sustentado, fortalecido, dirigido, com uma sabedoria e com uma força que não é tua, é de Jesus. E aí quando você termina de atravessar, aí sabe o que acontece? Aí você ora. Aí você ora como Jó. Você diz: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Eu achava que eu te conhecia, mas agora que eu vejo o quanto ainda eu tinha e precisava conhecer. Então, eu não sei como o Jonas sai dessa experiência, porque o livro termina com uma pergunta para ele que não tem a resposta dele. Fica no ar. Deus pergunta e o livro termina. Talvez porque Ele queira que cada um de nós dê essa resposta. Mas o Jonas teve uma grande oportunidade de, com essa experiência que ele passou com Deus, ele amadurecesse pelo menos o equivalente a quase 900 anos. Quase 900 anos. Porque só foi depois de quase 900 anos que alguns do povo dele, depois de terem conhecido o Evangelho da graça de Deus, depois de terem se surpreendido com o fato de Deus derramar o seu Espírito sobre aqueles que não eram israelitas, não eram judeus, eram para eles gentios.
Foi só depois de 900 anos que alguns deles, depois dessa experiência, foram dizer assim, lá em Atos 11:18. Então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então eu não sei, irmãos, na sua experiência de fé, quantas orações você catalogou como atendidas, quantas não atendidas, mas eu sei de uma coisa, isso não abala a nossa fé. Isso não abala a nossa fé. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada com Deus, a gente já aprendeu que Ele é bom. Quem não é, somos nós. A bondade de Deus é infinita, mas a nossa mente é finita. Então fica às vezes para nós muito difícil entender a bondade de Deus. Na nossa vida, na vida dos outros, entender essa bondade de Deus numa oração atendida, mas também numa oração para nós, ao nosso ver, não atendida. Mas é por isso que Jesus disse: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Mas é por isso, irmãos, que quando a gente chegar lá no céu, a Bíblia diz que nós não vamos encher o céu com perguntas. A Bíblia diz que nós vamos encher o céu com louvores. Vamos nos unir a um coral que vai cantar dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.